É 2026 e o Android está a caminho de se tornar um sistema fechado. Não interessa qualquer migué que o Google tenha dado, eles ainda têm planos de fechar esse sistema lá para setembro de 2026 e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. Temos os links no comentário fixado e na descrição de tudo que vocês podem achar interessante, tem roteiro, tem maneiras de apoiar, mas sem mais demora, vamos para o conteúdo do vídeo. Então, pessoal, esse vídeo é muito simples e nós já falamos algumas vezes no canal aqui desse tema, mas é muito bom a gente lembrar desde o início de 2026, porque é uma coisa importantíssima que vai acontecer. E o mote do vídeo é muito simples. Em agosto de 2025, ano passado, Google anunciou mudanças na maneira de instalar aplicativos no que eles chamam de Android Certified Phones, que são os telefones que têm a certificação do Google para rodar Android. 95% de todos os Androids do mundo, tá? Então eu sei, se você vai dizer assim, mas eu instalo um Lineage OS, eu instalo um Graphene, eu uso um sistema da China lá, o Harmony OS, sim, isso não se aplica a você. Mas no mundo, 95% de todos os Androids, isso se aplica, beleza? O que vai acontecer? Agora só vai poder ser instalados aplicativos de desenvolvedores que estão verificados junto à Google. Não é apenas aplicativos que vão ser baixados pela Play Store, a loja da Google. Para qualquer tipo de instalação de aplicativo, vai precisar haver um registro junto com o Google. Mesmo o que a gente chama de sideloads, que são os aplicativos que são instalados diretamente com o APK. Essa identificação vai consistir de um documento de identificação do governo, o pagamento de uma taxa, que segundo o Google vai ser única, mas no caso da Apple, por exemplo, você tem que ficar renovando essa taxa e eles poderiam muito bem inventar que você tem que renovar essa taxa. A aceitação dos termos de uso da Google e uma prova de assinatura com a chave do desenvolvedor. A assinatura é basicamente o processo criptográfico que tu consegue dizer que aquilo dali foi desenvolvido pela mesma pessoa. O Google não pede a tua chave. Se eles pedissem a tua chave, quer dizer que o Google poderia publicar um aplicativo em teu nome. Eles pedem uma prova, tu assinando uma coisa de que foi tu, menos mal, Mas no geral, acho que vocês estão entendendo que a grande problemática é que agora não tem como desenvolver um aplicativo para o Android, na maioria dos Androids que são aceitos como Android, sem a gente ter um cadastro junto com a Google, sem a Google ter aprovado ou não que você pode botar um aplicativo na plataforma deles, sem aceitar os termos de uso, o que é extremamente ruim, porque os termos de uso são um documento que pode mudar o tempo inteiro ao bel prazer da empresa, e daí ela pode dizer um dia, olha, se tu não aceitar esses novos termos de uso que dizem aqui que a gente vai cobrar uma taxa desse tamanho, o conteúdo do teu aplicativo não pode ter esse tipo de coisa, eles simplesmente vão cancelar a tua conta e você não pode mais publicar aplicativos por essa conta. Então é uma história bem ruim, uma coisa bem ruim. E eu vou dar um breve resumo de como isso aconteceu para vocês. Porque a gente já fez um vídeo e eu vou recomendar esse vídeo um pouco mais detalhado, porque essa sessão aqui, que eu vou tentar condensar em alguns minutos, a gente fala no decorrer de uns 20 minutos em mais detalhes do que está acontecendo. Então assim, o Google alega que essas mudanças são para segurança, para que eles possam melhor detectar aplicativos maliciosos e cancelar as contas de quem está desenvolvendo esses aplicativos maliciosos. Qual é o problema? A Play Store é um depósito de aplicativos maliciosos, ok? Não são aplicativos que são instalados de fora da Play Store que são um grande problema. Muitas vezes os aplicativos que estão lá dentro, que deveriam ser os que são verificados pelo Google, deveriam ser os que passam pelo Play Protect, todas essas coisas, eles que são o problema. Outro problema, os sistemas de propagandas e coleta de dados que operam, tanto o Google mesmo operando eles, quanto redes de terceiros por meio dos aplicativos, são um grande problema de vazamento de dados, de privacidade e de monitoramento das pessoas, de vigilância das pessoas. Nós temos também um outro vídeo que eu vou linkar aqui em cima falando sobre isso. Mais realisticamente, a Google está se aproveitando desse momento de regulação bem frouxa que está tendo nos Estados Unidos agora e a proximidade com o governo Trump para passar a boiada, que vocês podem imaginar que a Google está pensando, se a Apple pode fechar todo o ecossistema deles, cobrar um monte de taxas, a gente também pode. E enquanto isso parece ser uma decisão de negócios muito boa para o Google, isso também é muito bom para o governo dos Estados Unidos, exatamente por essa proximidade que a gente sabe que eles estão tendo agora. Eles podem controlar muito melhor o que vai estar rolando dentro do ecossistema, que não é um ecossistema dos Estados Unidos, é um ecossistema de software, Android, que tem em todo mundo. E isso aqui junto com uma movimentação que eles já estão falando desde os últimos anos, de deixar o desenvolvimento do Android interno. O Android, ele é um projeto aberto e a licença dele tecnicamente não permitiria fechar o Android. Mas a maneira que o Google está começando a desenvolver ele agora é não desenvolver ele às claras, como os projetos abertos geralmente são desenvolvidos, como o Linux é desenvolvido, por exemplo. Eles querem desenvolver internamente e para fazer valer a licença que diz que o código tem que ser disponibilizado, eles vão disponibilizar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a versão que eles vão estar usando do Android.
E na minha opinião, isso transforma o Android numa plataforma basicamente fechada. Ele não é mais a plataforma aberta, extensível, baseada em software aberto que a gente estava acostumado. E eu botei um asterisco, a mesma coisa que eu falei no outro vídeo, para as third parties, né? Para empresas que estão desenvolvendo em cima do Android e que têm contratos com a Google, que vão ter acesso aos desenvolvedores do Google, esse tipo de coisa. Continua sendo uma plataforma relativamente aberta para construir e derivar outros produtos, principalmente se estiver rolando contrato e grana, sabe? Mas para nós, né, meros desenvolvedores de um país de terceiro mundo que só querem ter acesso a um projeto aberto para rodar nos seus hardwares, não é mais uma realidade que ele é um projeto aberto. E outra coisa importantíssima, né? Vocês que estão aqui no canal Teclas há algum tempinho, vocês já devem ter ouvido eu falar várias vezes do F-Droid. É o meu aplicativo favorito de Android. Ele é o quê? Ele é uma loja de aplicativos no Android que nos dá acesso a aplicativos abertos, né? Aplicativos de código aberto e livre no Android, e ele tem um sistema muito foda de verificar que os aplicativos publicados lá, as versões, né, compiladas equivalentes ao código daquele aplicativo. Como é que eu posso explicar isso? A gente tem o código-fonte do aplicativo, a gente vê como ele é feito, e a gente tem o método de construir ele, né, fazer o build para que ele rode no nosso celular. O aplicativo que está lá na loja tem um método de verificar que o código gerou aquilo mesmo que está na loja. Ou seja, se o aplicativo ele é verificado no F-Droid, ele passou no processo, você tem a certeza que você está rodando o código que você está lendo. Não tem nenhum backdoor, não tem nenhuma coisa que foi colocada ali em cima. Esse projeto aqui é o meu xodó, é um projeto show, é muito foda. E o Google estaria inviabilizando ele de acontecer porque ele é uma loja que instala todos os aplicativos por fora, entre aspas. Eu gosto também do Louis Rossmann, que é o cara que inventou a revolução dos clipes, né? Que é por causa dele, temos um vídeo aqui no canal também, que todo mundo tem botado o clipe nos avatares, vocês devem ter visto isso. O Louis Rossmann fala que sideload é um insulto, né? Tipo, dizer que é um método secundário que tu tem que carregar ali na camufla um aplicativo quando o teu celular, ele é um computador que tu pagou, né, às vezes $1.000 lá nos Estados Unidos pela posse desse computador, e daí eles vão dizer, não, quando tu carrega um aplicativo que é só colocar um arquivo, instalar e usar o teu computador, você está fazendo um sideload, você está carregando por fora. Não, ninguém está carregando por fora, tá ligado? Você só está usando o seu computador. E os desenvolvedores do F-Droid, que é um dos maiores motivos por eu fazer de novo esse vídeo aqui, eles estão puxando um movimento que se chama Keep Android Open, que é, né, mantenha o Android aberto, que está fazendo a organização das pessoas para resistir a isso. Fica aqui a minha sugestão que talvez vocês deveriam adotar o nome Stop Killing Android, por causa do movimento Stop Killing Games, que é um movimento que, né, foi relativamente bem sucedido, teve uma grande campanha de marketing para pressionar as empresas de jogos e também legislar elas onde possível para que eles não tirem do ar jogos que eles vendem como serviço, né, para que eles parem com esse modelo de vendas predatório em que eles te vendem um jogo que para de funcionar. Fica aqui a minha sugestão. Dê uma olhada lá no site Keep Android Open. E lá agora eles estão com um aviso vermelho bem grande que diz assim, né? O Google não recuou da verificação dos desenvolvedores. Ao contrário de uma vaga menção a um possível fluxo avançado que eventualmente permitiria que usuários experientes aceitassem os riscos de instalar softwares não verificados, a descrição do programa feito pela Google continua afirmando claramente que, a partir de setembro de 2026, o Android exigirá que todos os aplicativos sejam registrados por desenvolvedores verificados para serem instalados em dispositivos Android certificados. Até que apresentem evidência de que será possível contornar o processo de verificação sem grandes dificuldades, devemos acreditar no que está declarado em sua página oficial, que todos os aplicativos de desenvolvedores não registrados serão bloqueados assim que o bloqueio entrar em vigor. Então isso aqui é muito importante, tá? Porque o Google disse, basicamente, na época que a gente fez um barulhão, que foi no final do ano passado, não, ó, pessoal, ainda terão maneiras de instalar aplicativos não verificados. Haverá um fluxo avançado, uma maneira disso funcionar. Só que em nenhum lugar eles descrevem isso e eles ainda estão deixando bem claro que eles vão bloquear do jeito que eu expliquei para vocês, tá? Então, ao invés de acreditar no Google e dizer que tá tranquilo e esperar até setembro, quando isso entrar em vigor, e daí a gente tem que vir fazer vídeo, a gente tem que vir reclamar, já vamos falar disso a partir de agora, tá? Então, assim, o que a gente pode fazer? Isso direto do site lá do Keep Android Open. Desenvolvedores não se cadastrem antes do tempo lá na Google. A Google vai começar a pedir, por favor, coloque o seu documento, aceite os termos disso. Se não for necessário, não se cadastrem. Não deem sua permissão antes de ser estritamente necessário para se vocês tiverem que ter os seus aplicativos rodando. Fazer pressão nas redes sociais, fazer pressão, né, nas plataformas que a gente tem. Estou fazendo isso aqui agora. Fazer reclamações nessas legislações locais. Então, ali no site do Keep Android Open, eles têm um e-mail da Procuradoria Geral e do Procon para vocês mandarem ali e dizer, o Brasil precisa impedir que o Google faça isso. Aí a gente tem que construir nosso argumento, né? Tem tal e tal e tal e tal problema
E daí, de novo, eu peço aí para os advogados que estão aí, juristas que estão aí, pessoal do direito dos consumidores, tá na hora da gente começar a fazer isso aí. Se vocês começarem qualquer projeto nesse sentido, manda DM, eu venho aqui repercutir que isso aqui tá acontecendo. Para vocês se informarem, tem uma entrevista com esse cara que é o Mark Prudhomme, que ele é um dos desenvolvedores, né, um dos mantenedores do F-Droid, e essa entrevista é bem boa. Ela é do final do ano passado, mas ele toca em vários desses pontos aqui e ele estende um pouquinho mais. Eu acho que principalmente para quem desenvolve aplicativos de Android, para quem se preocupa com a questão do software livre e aberto, essa entrevista ficou muito boa. Uma coisa que ele cita, e eu entendo exatamente porque ele cita isso, porque ele está tentando apelar para a União Europeia, tá? Então ele diz assim, ó pessoal, lembrem que quando o Navalny estava concorrendo contra o Putin, né, e o Navalny hoje, né, morreu envenenado com aquele veneno que só as agentes de inteligência da Rússia têm, quando ele estava concorrendo, ele tinha um app da campanha dele. Aí o Putin reclamou para a Apple, para o Google, dizendo que tinha um problema nesse app e ele foi removido das lojas na Rússia. Ele dá esse exemplo exatamente porque ele sabe, a Europa tá cagada de medo do Putin. A guerra na Ucrânia é um negócio que pegou muito pesado lá. O pessoal nos Estados Unidos entende isso também. Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui que tem a ver com os Estados Unidos. Em outubro do ano passado, o governo dos Estados Unidos mandou remover vários aplicativos que estavam fazendo monitoramento dos agentes da ICE, a agência de imigração que está deportando ilegalmente, né, e matou algumas pessoas já nos Estados Unidos, como parte desse esforço do Donald Trump de demonizar os imigrantes e criar, né, uma polícia política para ele. Esses aplicativos foram removidos da loja da Apple e da loja da Google por causa de uma reclamação obscura que ninguém sabe direito do governo dos Estados Unidos. Mesmo exemplo, 2 países diferentes oprimindo sua população. Ele fala uma frase muito boa, que ele diz assim, ó, o controle de todas as lojas de aplicativos, ele está basicamente entre 2 empresas a apenas alguns quilômetros uma da outra, se referindo ao Google e Apple. Isso aqui foi barras, né? Está cuspindo fogo o nosso mano. E eu vou adicionar um pouco mais. Os CEOs dessas empresas, do Google e da Apple, eles estão jantando com o Trump. Temos um vídeo aqui sobre isso, né? Vão na inauguração do Trump. Devem estar no grupo de Zap com os oficiais do governo dos Estados Unidos e os chefes deles, né? A burguesia, os acionistas dessas empresas, estão cagando porque é melhor para livre expressão ou um ecossistema aberto de software. Eles querem ganhar dinheiro, ganhar influência juntamente com o governo do país e ajudar os Estados Unidos a continuar fazendo o imperialismo deles no mundo. Porque a pergunta que eu faço é como pode o nosso país depender de um sistema, como a gente depende do Android, vindo dos Estados Unidos, que só nos primeiros 2 meses de 2026 invadiu a Venezuela, invadiu o Irã, está ameaçando Cuba, além, né, de continuar apoiando o genocídio da Palestina. Além do terror doméstico que eles estão fazendo contra os imigrantes e os dissidentes políticos, além da pressão mundial que eles fazem com aquelas tarifas deles lá. Vamos continuar dependendo desse tipo de coisa? Então, né, pra gente finalizar, imagina o quê? Temos que regulamentar esse tipo de sistema aqui. Não podemos permitir que o controle do que roda ou não no hardware que está aqui dentro do nosso território seja de uma empresa que está lá nos Estados Unidos, né? Como ele disse, apenas de 2 empresas, se a gente incluir o iPhone. Mas além de regulamentar, eu tô junto com o Cory Doctorow, né? Que se vocês lembrarem, nós fizemos um vídeo aqui falando da última palestra que ele fez sobre a mertificação. O que eu proponho também é quebra de patentes, quebra nas travas de software que eles colocam nos produtos e, de repente, um investimento, né, para a gente desenvolver um sistema, porque o Android ele é baseado em Linux, ele tecnicamente é aberto. A gente tem um monte de partes abertas do Android, embora o Google esteja fechando cada vez mais e botando todas essas funcionalidades dentro de produtos deles fechados, né, dentro dos servidores do Google, dentro do Google Play Services. Mas vamos pegar o que tem de aberto, de repente vamos fazer um Android 2 aí, dar uns milhões aí para alguns desenvolvedores aí no Brasil, financia alguma empresa pública e é Android 2 metendo marcha aí, pessoal. Eu sei que é muito difícil e eu sei que é um pouco fora da casinha isso, mas não é proibido sonhar. Então, se me permitirem, é isso aí. Android 2 faz um logo tipo Zap Zap 2 e tamo junto, vamos dali. E aí, pessoal, gostaram? Eu sempre pergunto se vocês gostaram, é pra saber se vocês gostaram do vídeo. Eu sei que gostar da situação tá difícil, mas isso às vezes tem que nos dar energia, né? Pra gente continuar avançando pra frente e pra resolver os problemas que a gente tem aqui. Então, nós somos o canal Tecnologia e Classe e nós nos vemos na próxima. Falou!